Bem, vamos falar primeiro sobre a intensidade do fluxo sanguíneo, né? Quando os tecidos eles estão ativos e necessitam de um suprimento de sanguíneo maior, um maior suprimento de nutrientes, o fluxo sanguíneo, então, ele tem que aumentar. Então, o coração, ele não pode aumentar o seu débito por mais de 4 a 7 vezes do que os valores de repouso, tá? Então, não consegue aumentar o fluxo sanguíneo em todas as partes do corpo quando um tecido específico necessita de uma demanda de fluxo aumentado. Os microvasos de cada tecido que monitoram, então, as necessidades daquele tecido, né? Agindo diretamente sobre os vasos sanguíneos, dilatando ou contraindo esses vasos para controlar o fluxo sanguíneo local. E o outro mecanismo que age para a regulação do fluxo sanguíneo é através do sistema nervoso central e da ação de hormônios. Bem, para ter um fluido circulando sob pressão, nós precisamos seguir os princípios da física, como, por exemplo, a intensidade, que nós vamos falar, e o fluxo sempre atende à demanda. Bem, o débito cardíaco ele é controlado pela soma de todos os fluxos teciduais locais. Então, depois de fluir pelo tecido, o sangue ele retorna ao coração pelas veias. O coração ele responde de forma automática a esse aumento da chegada de sangue, bombeando o sangue para as artérias. O coração ele responde às demandas dos tecidos, mas ele precisa, com uma certa frequência, de auxílio na forma de sinais nervosos especiais, que fazem com que o coração bombeie a quantidade necessária de fluxo sanguíneo. A gente vai ter uma aula só de débito cardíaco, tá? Bem, um outro princípio é que a regulação da pressão arterial geralmente independe do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco. Isso se deve porque o sistema circulatório tem um sistema de controle da pressão arterial. Então, por exemplo, se a pressão cair abaixo do nível normal, de ficar menor do que 100 milímetros de mercúrio, um conjunto de reflexos nervosos desencadeiam alterações para a normalização da pressão. Os sinais nervosos agem aumentando a força de bombeamento do coração, causando a constrição dos grandes reservatórios venosos. Isso vai levar mais sangue ao coração e causando a constrição da maioria das arteríolas do corpo, de uma forma onde uma grande quantidade de sangue se acumule nas grandes artérias, aumentando, então, a pressão arterial. Ao longo de horas ou de dias, os rins que desempenham esse papel adicional no controle da pressão arterial, regulando o volume sanguíneo e secretando determinados hormônios. Mas isso nós vamos conversar melhor, com mais detalhes, no módulo do sistema excretor. Mas, inicialmente, o que a gente tem para responder o aumento, para gerar um aumento de pressão arterial, são essas mudanças, tá bom? E mais tarde, com a permanência dessa pressão precisando ser regulada, a gente tem entração dos rins, então. Bem, vistos os princípios, vamos ver os detalhes básicos do fluxo sanguíneo e do controle do débito cardíaco e da pressão arterial. O fluxo sanguíneo ele é determinado pela diferença de pressão sanguínea entre as duas extremidades do vaso, né? Que é o chamado de gradiente de pressão. E pelo impedimento ao fluxo sanguíneo pelo vaso, né? Ou resistência vascular. Então, o que a gente pode ver na figura
a origem do vaso, e aqui a origem do vaso, a pressão 1, e na outra extremidade a pressão 2, né? E o sangue que está fluindo por dentro deste vaso. A resistência é o resultado do atrito entre o sangue que se movimenta, está passando lá dentro do vaso, está se movimentando, e também o endotélio no interior do vaso. Então, o fluxo do sangue do vaso, ele é calculado pela lei de Ohm, onde a frequência ela é igual à diferença de pressão dividida pela resistência. O fluxo ocorre em proporção direta à diferença de pressão, mas inversamente proporcional à resistência. A extremidade onde o fluxo está entrando e onde ele está saindo, entre as porções tem diferença de pressão, que é a própria resistência vascular. Bem, uma ideia importante é tentar manter o fluxo mais uniforme possível, apesar da pressão ser mantida, ela não é constante sempre. Então, na velocidade do fluxo sanguíneo que está passando pelos capilares, o fluxo ele não é uniforme e a pressão não é constante, né? Então, na extremidade arteriolar, por exemplo, nós temos uma pressão de 32 milímetros de mercúrio. E na extremidade venosa, uma pressão bem menor, de 15 milímetros de mercúrio. Bem, o fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por um determinado ponto da circulação durante um certo intervalo de tempo, né? Ele é expresso em milímetros por minuto ou litros por minuto, mas também pode ser expresso por milímetros por segundo ou outra unidade de fluxo e tempo. O fluxo sanguíneo total na circulação de um adulto em repouso é de cerca de 5.000 litros por minuto, ou 5.000 ml por minuto. Isso é referido como débito cardíaco, onde a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração para a aorta a cada minuto. O fluxo de sangue de forma estável, o sangue ele se organiza em linhas de corrente. E a porção mais central do sangue permanece no centro do vaso. Um fluxo turbulento consiste no sangue correndo em todas as direções, como a gente pode ver aqui pelas setas, e se mistura de forma contínua no seu interior, está desordenado. Bem, a pressão sanguínea ela é medida em milímetros de mercúrio. E o manômetro é um equipamento, de manômetro de mercúrio, é um equipamento utilizado para medir a pressão. Então, a pressão sanguínea, ela representa a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade diária da parede vascular. Então, quando nós falamos que a pressão em um vaso é de 50 milímetros de mercúrio, isso significa que a força exercida é suficiente para impulsar a coluna de mercúrio até a altura de 50 milímetros contra a gravidade. Bem, um conceito muito importante é o da resistência, que é o fluxo, que é o impedimento ao fluxo sanguíneo pelo vaso, e deve ser calculado pelas medidas de fluxo e também da diferença de pressão entre dois pontos no vaso, como a gente viu, né? Se a diferença de pressão entre os pontos for de 1 milímetro de mercúrio e o fluxo de 1 ml por segundo, a resistência ela é designada como unidade de resistência periférica. Também está relacionada com a lei de Ohm. Um exemplo de resistência aumentada é um vaso com acúmulo de placa de gordura, onde o fluxo está bloqueado e tem um aumento da resistência.
A resistência depende de 3 fatores. A viscosidade do sangue, o comprimento do vaso e o raio do vaso. E, mais uma vez, lembrando que a resistência ela não pode ser medida, a resistência ela é calculada. Bem, pequenas variações no diâmetro do vaso também são capazes de provocar grandes alterações na sua capacidade de conduzir o sangue. Nós podemos notar que, com o aumento do diâmetro, o fluxo ele também aumenta. Um aumento de 4 vezes do diâmetro significa um aumento de 250 vezes do fluxo. E se nós retornarmos ao exemplo de um vaso com acúmulo de placas de gorduras, a gente percebe a presença dessas placas, diminui o fluxo, mostrando, então, a importância da resistência. A lei de Poiseuille, ela fala da resistência do fluxo sanguíneo, onde o fluxo ele é diretamente proporcional ao diâmetro do vaso e o gradiente maior tem um fluxo maior, Então, é diretamente proporcional ao diâmetro e ao gradiente. O fluxo ele é inversamente proporcional à viscosidade do sangue e ao comprimento do vaso. O sangue bombeado pelo coração, ele flui de um sistema de alta pressão da circulação sistêmica para um sistema de pressão baixa, pelos vasos que estão dispostos em série ou em paralelo. Bem, a gente tem, então, aqui mostrando a disposição de um circuito em paralelo e um circuito em série. No circuito em série, o fluxo é o mesmo. A resistência total é igual à soma das resistências de cada vaso. Num circuito em paralelo, a ramificação dos vasos, a gente tem uma ramificação dos vasos para irrigar os órgãos e os tecidos do corpo, e essa regulação do fluxo local independe do fluxo de outros tecidos. Então, a gente tem várias resistências. Bem, um outro fator importante é a viscosidade, Quanto maior a viscosidade, menor o fluxo. O que torna, então, o sangue tão viscoso? Um dos resultados do hemograma é o hematócrito, que é a quantidade de hemácias no sangue. Então, um hematócrito de valor de 40 significa que 40% do volume do sangue é formado por células e o restante por plasma. As mulheres apresentam um valor de cerca de 38 e nos homens um valor um pouco maior, de cerca de 42. Isso é devido à maior capacidade aeróbica, também a composição hormonal, que é diferente nos homens, e o volume de sangue nos homens, que é maior do que nas mulheres. Então, nós temos valores reduzidos do hematócrito, que pode ser também devido à anemia, à altitude, como a gente viu lá na aula de sistema respiratório, Bem, esse gráfico, ele mostra a relação entre a viscosidade e o hematócrito, Então, aqui a viscosidade, o hematócrito, o percentual. A viscosidade do sangue, ela aumenta conforme o hematócrito se eleva. O plasma sanguíneo é o componente líquido que apresenta uma cor amarelada. Então, é o maior componente do nosso sangue. Com o hematócrito normal, a viscosidade do sangue é de 3. Para impulsionar o sangue pelo vaso. Então, necessita de uma pressão 3 vezes maior do que para impulsionar a água. Então, a gente está vendo aqui
a viscosidade do plasma, a viscosidade da água e a viscosidade do sangue. Então, para impulsionar a água, conforme o hematócrito aumenta, a gente vê que não muda a viscosidade, né? Para impulsionar, não muda a pressão. Só que para a gente impulsionar o sangue, a gente, no hematócrito normal, precisa de 3 vezes mais a pressão do que para impulsionar a água, tá bom? Bem,